Então, hoje nós estamos começando uma nova estação, né, de célula, de reuniões, todas as quartas-feiras. Vamos trabalhar em cima do livro No Jardim de Deus, Pastor Wilson, e certamente será uma bênção nas nossas vidas. São várias lições, se não me engano, 21 lições, tá? E certamente vamos ser muito edificados. E a primeira lição que nós vamos trabalhar hoje chama-se maná, ou o maná. E a referência bíblica está em Êxodo 16, 31, que diz o seguinte: a casa de Israel deu-lhe o nome de maná, era branco como semente de coentro e tinha sabor de bolos de mel. Então esse é o versículo que nós vamos trabalhar em cima. A introdução diz o seguinte: neste tempo de reflexão, somos convidados a meditar sobre o maná, o pão que Deus enviou do céu para sustentar o povo de Israel durante os 40 anos no deserto. Este alimento não apenas saciava a fome física, mas revelava o cuidado de Deus e apontava para verdades espirituais profundas. Antes de a gente entrar nos tópicos, são 4 tópicos, vamos falar um pouco sobre essa lição, um pouco sobre o maná, para a gente já entrar nesses tópicos, que já está no livro, não é? Primeiro, todo o capítulo 16, que nós estamos vendo aqui, que está no versículo 31, isso ocorreu há 3.470 anos atrás. Ou seja, 1146 anos antes de Cristo. E por causa disso, hoje, desse fato, nós estamos sendo edificados com um fato que ocorreu com aquele povo hebreu ou israelitas que saíram do Egito. Nessa época, tinha aproximadamente 30 dias, 40 dias, que eles tinham saído do Egito e já estavam resmungando por causa da comida que lhes faltava. Eles ainda não tinham chego nem no Monte Sinai. Eles já estavam próximo do Monte Sinai. Estava no deserto de Sim, próximo ao Monte Sinai. Então não tinham chego ainda no Monte Sinai, onde Moisés receberia a tábua com as leis para aquele povo, não é? Então, é sobre isto que nós vamos falar um pouco nesta noite. Então, murmurando contra Moisés e Arão, os israelitas expressaram saudade das panelas de carne do Egito. E aqui revela uma crise de fé e da confiança em Deus, porque primeiramente Deus tinha trazido a eles a consciência, antes de sair do Egito, de depositar neles a confiança. Por isso que Deus levantou um homem para isso, chamado Moisés. Então, amados, essa questão deles reclamar dessa murmuração é falta de fé e falta de confiança. Isso essa lição vai nos ensinar. Outra coisa, em resposta a isso, o Senhor prometeu enviar pão do céu. Está no versículo 4, 16, 31, tá? Do capítulo 16. Quando ele enviou esse pão do céu, também estava fazendo um teste de obediência àquele povo. Por quê? Eu explico. Primeiro, porque o povo deveria colher diariamente apenas o suficiente. Isso é o que diz a palavra. Eles tinham que colher diariamente apenas o suficiente, confiando na provisão de Deus, por falta de fé. Então ele estava mostrando para eles que eles precisavam confiar. Então vou dar o alimento para vocês, então você pegue o maná só do dia, só o necessário, porque no dia seguinte vai ter de novo. Então estava provando a fé daquele povo. No versículo 31 que nós lemos, descreve o maná. Esse nome foi dado pelos israelitas, tá? Em hebraico, o nome de maná significa menhu, com H-U, tá? Menhu, que quer dizer
O que é isso? Porque eles nunca tinham visto aquilo. O que é isso? Menu, o que é isso? Aí passou a ser chamado de maná. Conforme nós lemos, a sua aparência como semente de coentro branco e seu sabor como bolos de mel. Isso também tem um significado, tá? A semente branca, como o sabor de mel, também tem um significado. O coentro branco, a semente de coentro branco, significa pureza, simplicidade. Era simples, é só pegar o maná do dia, fazer o que tem que fazer e pronto, não guarda para o dia seguinte, porque no que guarda para o dia seguinte vai perder. Tanto é que no outro dia o cheiro era desagradável, não dava para fazer mais nada com aquele produto. Então eles tinham que pegar a porção que eles precisavam para aquele dia. Então o semente branca, de coentro branco, significa isso, pureza, simplicidade. Sabor bolo, como bolos de mel. Fala de doçura, de satisfação. É uma alegria para Deus fazer aquilo, como ele tinha que satisfazer-se com aquela porção somente. Então, tudo isso tem significado na Bíblia. Então, glória a Deus por isso. Então, evoca doçura, satisfação, alegria. Então, é satisfação. Deus estava satisfazendo a necessidade deles, por outro lado, esperava reciprocidade, não é? E não murmuração. Bom, isso contrasta com as queixas que eles faziam, porque Deus alegremente supria e eles tristemente murmuravam. Esta passagem faz parte de uma narrativa de milagre e instrução. Milagre, porque eles nunca tinham visto aquilo. Instrução, uma orientação para eles de dependência de Deus. Ou seja, onde Deus não apenas supre necessidades físicas, mas também ensina dependência e santidade. Mas santidade, pegar o alimento, que santidade? O que tem a ver isso? É simples. Deus falou, olha, até sexta você pega a porção, uma porção que vai ser suficiente. Porém, na sexta você pega dobrado, mas no sábado não vai ter maná, porque é dia santo ao Senhor. Então isso ensina a santidade. Deus é santo e é para ser santo. Então o sábado, conforme diz a palavra de Deus, é para buscar a presença de Deus, para dedicar-se a Deus em primeiro lugar. Não é? Guardai o sábado, diz a palavra em Êxodo 20. Então, esse versículo, a questão do maná, está falando de milagre de instrução, orientando eles à dependência, que eles precisavam depender de Deus. Fácil? Não. Num deserto onde não tem nada, mais difícil ainda. Mas Deus estava com eles e não deixou de faltar o maná. Significado teológico de maná o maná é um símbolo profundo da provisão soberana e da graça de Deus. Então é a graça de Deus sendo manifesta todos os dias. Como não amar um Deus assim? Né? Todos os dias. Hoje nós não vemos bênção todos os dias, mas só por estar vivo já é uma bênção, é verdade? Mas uma bênção material que nós buscamos não acontece, mas Deus está no controle. Agora aquele povo tinha todos os dias, amanhecia, nem que acordava, estava ali o maná. É só recolher e fazer os bolos, as coisas que precisava fazer com aquele alimento. Não faltava. No sábado, porém, não tinha maná. No sábado teria que ter. E o que é interessante, porque sendo de domingo à quinta-feira, à sexta-feira, se ele guardasse para o dia seguinte, perdia. Mas aquele da sexta-feira não perdia. Que milagre tremendo! Poderia guardar para o dia seguinte, que não iria perder aquela porção. É a mão de Deus cuidando daquele povo de dura serviço, de coração endurecido, que saíram do Egito, mas o Egito não saíram deles. E por causa dessa murmuração desse povo de coração endurecido, 40 anos perambulando pelo deserto. E foi por cima, pelo norte. Se eles tivessem ido pelo sul, 3 meses estava na terra prometida. Mas Deus encaminhou pelo norte. 40 anos.
E dos que saíram, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Os outros foram descendentes, não é? Então, amados, isso a gente vê como Deus cuida de cada um de nós. Ele aponta para a fidelidade divina em meio à rebeldia humana. Mesmo diante das murmurações, Deus responde com misericórdia, alimentando o seu povo no deserto. Isso também nos diz alguma coisa, não é? Mesmo em meio às murmurações daquele povo, Deus supriu. Mesmo em meio à minha pouca fé, Deus está me guardando. Mesmo em meio aos meus erros, Deus espera o meu arrependimento e que eu volte para o caminho correto. Mas Ele continua me amando. Afinal de contas, Ele me chamou. Ele te chamou. Ele nos chamou e vai nos suprir. Por isso que a palavra faz, as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Não é? E a coisa mais importante ainda, o maná, aquele alimento vindo do céu, prefigura a pessoa de Jesus. É o que nós vamos ver na lição. Prefigura a pessoa de Jesus. O pão vivo que desceu do céu em João 6, capítulo 6, 51. O pão vivo que desceu do céu. João 6, 51. O maná representa isso. É o que nós tem até um tópico aqui que fala sobre isso. Jesus se identifica como o verdadeiro maná, oferecendo não apenas sustento físico, mas vida eterna. O maná representava vida. Vida enquanto eles estavam ali, necessidade básica de todo ser humano. Mas Jesus, além de representar vida diária para a gente, para a nossa vida, mas também representa vida eterna. Vida eterna. Glória a Deus por isso. Então, a coleta diária do maná também ensina dependência. Por que é diária? É contínua. Então, é dependência contínua. Não é só hoje eu dependo de Deus, amanhã eu tomo a minha própria iniciativa. Não, é dependência contínua. É todos os dias, toda hora, cada instante, a cada momento. É dependência contínua de Deus. Por isso que o maná caía todos os dias, é para ensinar. Na sexta, porção dobrada, ensina que eu devo buscar ao Senhor. Santidade, está falando a santidade do sábado, porque o sábado é santo para o Senhor. Não é? Outra coisa. Uma lição espiritual sobre confiar em sua provisão, momento a momento, sem acumular ansiedade. Depender de Deus continuamente, esperar em Deus continuamente, sem ansiedade, porque é o exercício da fé. Não fiqueis ansioso por coisa alguma, mas em tudo dai graças a Deus, porque essa é a vontade dele para a sua vida. Então não fiqueis ansioso com o que hei de vestir, com o que hei de comer. Até os lírios do campo, Deus alimenta, Deus dá vestes bonitas e saudáveis, não para nós que somos homens, filhos especiais, e que Ele nos amou primeiro. É dependência contínua. Dependência contínua. Vamos falar nos tópicos do livro, está na página 13. O maná era um alimento diferente. Alguém pode ler? Alguém queira ler? Vamos fazer assim? Vocês querem que eu faça direto? Pode ler, por favor. O maná foi um alimento como nunca visto antes visto. Quando o povo encontrou pela primeira vez, perguntou: o que é isso? E daí veio o nome maná, que significa exatamente isso. O povo estava acostumado ao pão e à comida do Egito, mas Deus quis mostrar que há um alimento diferente, espiritual, que vem do alto. Assim também é com todos nós. Muitas vezes alimentamos o corpo, mas deixamos de lado o alimento da alma. O maná representa esse alimento que vem de Deus, que renova, fortalece e dá sabor novo à caminhada. Para quem nasceu de novo, tudo é novidade: o culto, a palavra, a oração.
Mas com o tempo, muitos se acostumam e perdem o encanto. É necessário orar para que o maná volte a ser algo diferente, novo, vivo, saboroso. Que cada leitura bíblica, cada momento na presença de Deus, cada culto e cada oração sejam sempre uma experiência nova, como se fosse a primeira. Amém. Isso é nascer de novo. Uma experiência nova todos os dias, não é? Então, amados, conforme eu já falei, maná significa o que é isto. Aqui, que só falar um detalhe, muitas vezes nós preocupamos em alimentar o físico, esquecemos do espiritual, e não pode ser esquecido, porque o maná representa justamente isso, o alimento espiritual para as nossas vidas. Por isso é importante que nós, enquanto crentes em Deus, confiantes em Deus, que acredita no Deus vivo, que é Senhor da sua vida, da minha vida, nós devemos criar um tempo de busca contínua com Deus. Orar, meditar na palavra, falar da palavra. É necessário para que o maná volte a ser algo diferente, novo, vivo e saboroso. Então, é necessário que todas as vezes que nós buscamos a Deus em primeiro lugar, por isso que a palavra de Deus fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. O maná, buscai primeiro o maná que vem do céu, o maná, alimento físico, Deus vai acrescentar, porque Deus é justo. E nós somos justificados por Deus. É Ele que nos justifica. Porque nós somos justificados por Ele, através do sacrifício de Jesus na cruz. Nós podemos ter a honra de dizer, eu sou justo do Senhor. Justo do Senhor, porque quem me justifica me chamou e hoje estou com Ele e Ele comigo. Então eu preciso dar um tempo de qualidade para esse Deus maravilhoso. É isso que diz. Que cada leitura bíblica, cada momento na presença de Deus, cada culto e cada oração seja sempre uma experiência nova, como se fosse a primeira. Por isso que a palavra de Deus fala assim, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, glória! Alegrei-me porque hoje eu vou à casa de Deus. Alegrei-me porque hoje eu vou entrar na presença de Deus, vou ver a face de Deus antes de ver a face do homem. Alegro de ver primeiro a face de Deus. Ali naquele momento, só você e Deus. Por isso que o Senhor fala, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em segredo, porque Deus em secreto vai te ouvir, vai estar com você. E onde você está, Deus faz questão de estar com você. Quando você está em sintonia com Deus. Então, amados, que cada oração, que cada culto, que cada momento de louvor, que cada reunião, não é dessa, que é o dia mais importante para nós na semana, no decorrer da semana, a nossa reunião, conforme a Elaine já disse, é uma alegria estar presente na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Então, que cada culto, que cada momento de busca a Deus seja como se fosse a primeira. Como se fosse a primeira. Alegro-me em buscar a presença do Senhor. O maná desce dos céus. Quem pode ler o item 2? O maná desce dos céus. A segunda característica do maná é que ele descia do céu. Deus alimentava o povo diariamente com algo sobrenatural. Assim também, o alimento espiritual desce do coração de Deus para o nosso espírito. O corpo sente, a alma percebe, mas é o espírito que se conecta com as profundezas de Deus. O Espírito Santo comunica ao nosso espírito os pensamentos, sentimentos e plano do Pai. Quando buscamos a Deus logo pela manhã, somos alimentados com esse maná celestial. Deus compartilha conosco o seu próprio coração, o seu coração para nós. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo.
símbolo de que o coração do Pai foi aberto. Agora temos livre acesso à sua presença e às suas revelações. Amém, amém, glória a Deus. Então essa é a segunda característica, o pão ou o maná desce dos céus. Ele descia dos céus, alimentava o povo diariamente com algo sobrenatural. Assim também o alimento espiritual desce do coração de Deus para o nosso espírito. É por isso que é importante mesmo criar um tempo de busca na presença de Deus, um tempo de qualidade, com oração, com meditação na palavra, sabe? Um tempo entregue a Deus sem reserva, conforme o pastor fala aqui no livro, sabe? Quando buscamos a Deus logo pela manhã, somos alimentados com esse maná celestial. Ele fala pela manhã, você estabelece a sua hora melhor, porque nem todo mundo tem condições de buscar a Deus pela manhã, não é? Mas aqueles que têm, busquem. Aqueles que não têm, criem um horário específico para buscar a presença de Deus, para buscar esse alimento celestial. Assim como o Pai abre o coração para o seu Filho, o Pai Celestial abre o seu coração para nós. Que bom! Então é esse momento de buscar a presença de Deus, não é só falar com Deus, é também ouvir de Deus. Porque Ele deseja falar. É um Pai que nos aconselha através da palavra, que nos aconselha através do seu Espírito, que nós possamos buscar. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais intimidade nós temos com Deus, mais fácil é ouvir a voz de Deus. Mais fácil é ouvir a voz de Deus. Ter esse discernimento. É o Senhor que está falando. Glória a Deus por isso. O item 3, maná pode ser desprezado. Vou tentar ver aqui. O maná pode ser desprezado. Em Números 21:5, o povo de Israel falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois aqui não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. Apesar de o maná ser um presente celestial, muitos passaram a considerá-lo algo comum, sem valor. Isso mostra como a carnalidade pode nos cegar. Quantas vezes também desprezamos o alimento espiritual, deixando de lado a oração, a leitura da palavra e a comunhão com Deus. A rotina, as distrações, o cansaço e o peso das preocupações podem nos afastar daquilo que realmente alimenta a alma. O maná precisava ser recolhido cedo, antes que o sol se derretesse. Um lembrete de que devemos buscar a Deus logo no início do dia, enquanto há tempo e disposição. Se deixarmos para depois, o alimento espiritual pode se perder no meio das pressões da vida. É bem isso que eu já falei, né? Buscar primeiramente o reino de Deus. Eu sempre falo, já falei aqui, volto a falar, primeiro ver a face de Deus, antes de ver a face do homem. Como isso é importante. Vai fazer uma diferença enorme no seu dia, quando você primeiramente vai à presença do Pai. Faz uma diferença muito grande, sabe? Você tem uma maneira diferente de encarar o dia, porque você sabe que você entregou a Deus, a Ele, ao Pai, aquele dia. Então vai adiante, Senhor. Não é? Então é maravilhoso buscar. E se nós deixarmos de buscar a presença de Deus pela manhã, o que vai acontecer? Vai virar normal. Daqui a pouco, já não estou mais buscando a presença de Deus, estou esfriando no meu relacionamento com Deus. E a comunhão com Deus, primeiramente, é de suma importância para nós que cremos nele. Amém, queridos? Então, isso mostra como a carnalidade pode cegar. E essa carnalidade cega mesmo. Cega mesmo.
Quantas vezes também desprezamos o alimento espiritual, deixando de lado a oração, a leitura e meditação da palavra e a comunhão com Deus. Não podemos desprezar o alimento espiritual. Nós precisamos deles todos os dias. Todos os dias. É como o alimento físico, nós precisamos dele. Mas o alimento sobrenatural sobrepõe. Esse é necessário. Eu posso ficar 1 dia, 2 dias sem alimentar, não é? Mas o alimento espiritual vai fazer toda a diferença se eu deixar de tê-lo todos os dias. Se deixarmos para depois, o alimento espiritual pode se perder no meio das pressões da vida. É o dia a dia, as atividades. E quando você sai de casa sem orar, sem buscar a presença de Deus e vai para o seu trabalho, as atividades do dia a dia não criam um espaço de tempo para você buscar a presença de Deus. Muitas das vezes você é empregado, você é funcionário, como você vai parar? Não, patrão, agora não, que eu vou orar. Como você vai fazer isso? Não tem jeito. Então procura, acorde um pouquinho mais cedo, mas busque a presença de Deus. O seu tempo vai remir. Deus vai remir o seu tempo se você buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça logo pela manhã. O seu tempo vai remir. Deus vai coordenar todas as coisas para que tudo dê certo daquele dia para você. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam a Deus. Se você busca, todas as outras coisas vai cooperar para você, vai ter tempo para isso, para aquilo e para aquilo outro, se você buscar primeiramente o reino de Deus, dedicar em buscar esse maná espiritual que desce dos céus. O item 4, maná, apontava para Jesus. Quem pode ler? O maná era uma sombra de algo maior, o verdadeiro pão que desceria do céu, Jesus Cristo. Em João 6, 48 ao 51, Jesus declara: Eu sou o pão da vida, os seus pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O maná físico sustentava o corpo. Jesus, o pão vivo, sustenta o espírito. Ele é o alimento que nos basta, que ilumina a alma e sacia a fome mais profunda do ser humano. Na eternidade, não haverá necessidade de sol nem de lua, pois a glória de Deus e do Cordeiro iluminará tudo. Se hoje você se sente distante, perdido em pensamentos ou emoções, ou mesmo sem sabor espiritual, lembre-se, o Pai ainda pergunta como no Éden: onde estás? E ele chama você de volta para o jardim para passear com ele e provar novamente do pão da vida. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Ele não desiste de nós. Amém? Glória a Deus por isso. Então o maná físico sustentava o corpo. Jesus, o pão da vida, sustenta o espírito. Então é esse maná espiritual que nós precisamos todos os dias. Tal como precisamos do físico também. Mas primeiramente esse. Porque o outro virá por conseguinte. Virá como bênção pela primeira atitude. Buscai primeiro, as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, porque Deus é justo e nós somos justos de Deus. Então Ele vai nos abençoar com o que precisarmos quando buscamos primeiramente o seu reino e a sua justiça. Então, se acaso estivermos perdidos em pensamentos, sem tempo, crie um espaço de tempo. Crie um espaço de tempo para você buscar a presença de Deus. É o quanto é importante você acordar e saber que Deus já renovou a sua misericórdia sobre a sua vida e providenciou todo o suprimento que você precisa naquele dia. Como é importante. Conclusão. O maná nos lembra que Deus continua cuidando de nós com a mesma fidelidade demonstrada no deserto.
Ele ainda envia alimento espiritual diariamente, renovando forças, reacendendo a fé e conduzindo nossos passos. Porém, cabe a nós desejar esse alimento. Cabe a nós. O alimento está disponível. Cabe a nós desejar esse alimento. Buscá-lo cedo, valorizá-lo e reconhecê-lo como dom que vem do céu. É um dom que vem do céu. Glória a Deus por isso. Que o nosso coração nunca se acostume com o sagrado, nunca trate como comum aquilo que Deus nos oferece e que encontremos em Cristo, o verdadeiro pão da vida, tudo o que precisamos para seguir firmes na jornada. Tudo o que precisamos para seguir firmes na jornada, o Senhor nos concede. É esse o maná que nós precisamos. Para dar continuidade aqui, aplicações práticas para a nossa vida hoje, esse versículo que nós lemos desafia a reconhecer a provisão diária de Deus, nos desafia, como aquele povo estava tranquilo, entre aspas, porque tinha o alimento do dia seguinte, ou daquele dia, é só levantar e colher, antes que o sol nascesse, não é? Nos desafia também a reconhecer a provisão diária de Deus em nossas vidas. E essas provisões diárias das nossas vidas podem ser coisas simples, rotineiras, mas Deus está no controle de tudo. Somos chamados a cultivar a confiança em Deus para as necessidades de cada dia, evitando ansiedades pelo futuro. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mas com Deus, basta um dia com Deus, o dia seguinte com Deus, e Deus vai suprir em tudo as minhas necessidades. O maná também nos convida a refletir sobre o pão espiritual que recebemos, a palavra de Deus, a comunhão com Cristo e o sustento da comunidade de fé. Que é pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui, é o sustento de Deus que nos concede essa oportunidade de estarmos aqui todas as quartas-feiras, de estar nos cultos que a igreja tem, não é? De ter a oportunidade de levantar de madrugada, ou as primeiras horas do dia, para buscar a presença de Deus. Deus nos convida a refletir sobre isso. Assim como os israelitas colhiam maná pela manhã, podemos buscar a Deus em oração e meditação bíblica no início de cada dia, alimentar primeiro a nossa alma, o nosso espírito. Todas as coisas vão cooperar para o bem da nossa vida naquele dia. Por fim, a doçura do maná nos lembra que, mesmo em tempo de deserto espiritual, e olha, tem deserto espiritual nas nossas vidas, é quando muitas vezes nós procrastinamos a busca de Deus. Deus pode transformar nossa experiência em algo bom e satisfatório, se confiarmos em sua bondade e provisão. Glória a Deus por isso. Então, essa doçura do maná nos lembra que, mesmo em tempo de deserto espiritual, Deus pode transformar isso em algo bom e satisfatório. Deus pode. Porque se eu buscar a presença de Deus, entregar na presença de Deus a minha vida, as minhas lutas, as minhas adversidades, os desertos, não é, que nós passamos, as Babilônias das nossas vidas, Deus vai nos livrar e nos conceder aquilo que nós precisamos. É a fidelidade de Deus, é o amor de Deus para conosco. Então, amados, é isso, que nós possamos buscar o sustento certo todo dia. O sustento primeiro da nossa alma, o nosso espírito. As outras coisas, Deus vai nos abençoar também. Amém, queridos? É bem isso aí.